Alô, amigos, estamos com mais um YouTube, mas desta vez quero começar mostrando meu carrossel de Natal. As velas fazem com que a hélice funcione e faça com que os personagens todos se mobilizem. Ele serve então como mensagem minha de boas festas para vocês e que tenham todos um ótimo 2024. Precisamos, né? Este fim de ano tem sido muito carregado. Diante de tantas mortes e convulsões provocadas por mais essa guerra no Oriente Médio, cujo estopim foi um enorme e amplo atentado cometido por uma organização terrorista, me lembrei de outro atentado cometido há 20 anos atrás, em Bagdá, no começo da guerra do Iraque, contra a sede das Nações Unidas, lá no Iraque, em Bagdá. Nele morreu o alto comissário da ONU para os Direitos Humanos. No começo deste século, eu não dispunha de muito tempo para escrever comentários para o Observatório da Imprensa. Eu vivia correndo como repórter freelance, para jornais, rádios e mesmo para as próprias organizações ligadas à ONU, a OMS, por exemplo, a Organização da Saúde, Alto Comissariado dos Refugiados. E isso ocorria sempre quando numa viagem, num evento especial, eles precisavam de um jornalista de língua portuguesa. E foi assim que conheci o Sérgio Vieira de Mello, ia com frequência com ele à sede do Alto Comissariado para Refugiados, antes de ser Alto Comissário para os Direitos Humanos, ele tinha sido Alto Comissário para os Refugiados, ocupado antes por Sérgio, né? E devo ter feito algumas viagens com ele, que era alguém bastante comunicativo e social. Quando eu falei que a morte de um alto comissário era a morte do Sérgio Vieira de Mello. A morte de Sérgio Vieira de Mello em um atentado foi um choque em Genebra. Ainda relativamente jovem, com 54 anos, formado em filosofia pela Sorbonne, ativo, preocupado com os povos desamparados e desorientados, vivendo na miséria, depois de cataclismas e guerras, Sérgio, como era chamado em Genebra, sabia das dificuldades da ONU, que são as mesmas de agora, para impedir e solucionar conflitos. A ONU está ali para impedir e solucionar, só que como existem as facções diferentes, as pressões diferentes, não consegue fazer nada praticamente. Depois de ter agido em missão especial no Camboja, Bangladesh, Kosovo, Sudão, Sérgio tinha sido administrador, uma espécie de governador, por 3 anos da ONU no Timor-Leste. Pouco antes da crise no Iraque, Sérgio havia desenvolvido a tese de que havia uma relação direta entre a segurança mundial e o respeito aos direitos humanos. A violação flagrante dos direitos humanos é a detonadora das crises internas nos países e das crises internacionais. Essa era uma tese e que me parece bem acertada. Os que conheceram Sérgio e seus projetos para tornar a organização internacional mais eficaz, não têm dúvida de que hoje o alto comissário brasileiro teria chegado ao posto de secretário-geral da ONU se não tivesse morrido naquele atentado. Ele não era um político e nem um funcionário de carreira, mas uma personalidade marcante, preocupada em construir a paz com justiça.
Fato raro, a morte de Sérgio Vieira de Mello foi seguida, o brasileiro em Genebra, foi seguida da publicação de diversos livros e mesmo filme por jornalistas que acompanhavam suas atividades e projetos em Genebra. Um dos livros mais conhecidos é Chasing the Flame, de Samantha Power, jornalista norte-americana de origem irlandesa, defensora dos direitos humanos, cujos estudos na Universidade de Harvard, militância política e carreira universitária a levaram ao cargo de embaixadora junto às Nações Unidas, cargo que deixou após a eleição do Donald Trump. O livro se transformou em 2020 num filme com o título Sérgio, a luta de um homem para salvar o mundo, com Wagner Moura, o ator brasileiro, no papel principal. Quem sabe vocês viram, e se não viram, tentem ver pela televisão. Na exibição do filme, a revista Veja publicou um texto sobre o que teria precedido o atentado no Hotel Canal, onde funcionava a ONU no Iraque. O objetivo da missão diplomática de Vieira de Mello era conduzir o Iraque a eleições democráticas, depois de anos de ditadura de Saddam Hussein, a partir de uma constituição escrita por iraquianos. A intervenção norte-americana, vocês sabem, vista 20 anos depois, foi catastrófica e provocou a ascensão do Estado Islâmico. Outro livro importante, Sérgio, uma esperança explodida, foi o livro do suíço Jean-Claude Bührer com Claude Levenson, ambos jornalistas em Genebra que conheceram Sérgio pessoalmente, no qual o José Ramos Horta, Prêmio Nobel da Paz em 1996 e ministro das Relações Exteriores do Timor-Leste, comentou. Então, o José Ramos Horta comentou nesse livro, Sérgio, uma esperança explodida. O atentado contra a ONU em Bagdá, que custou a vida do brasileiro, enviado por Kofi Annan, não só deixou o Iraque cair lentamente na violência, como decapitou o Alto Comissariado pelos Direitos Humanos. Ainda em 2016, a porta-voz do Sérgio na ONU, Annick Stevenson, publicou junto com o ex-alto comissário para refugiados George Gordon Lennox o livro Sérgio Vieira de Mello, um homem excepcional. Para eles, Sérgio é o único ícone que jamais teve a ONU. Sua morte trágica significou que a própria ONU tinha também se tornado alvo de atentados. Sérgio foi a Bagdá por mandato do Conselho de Segurança com um projeto: evitar que a invasão e ocupação norte-americana transformasse o Iraque numa anarquia e desestabilizassem o Oriente Médio. Ele foi morto no atentado e foi isso que aconteceu, e surgiu o Estado Islâmico e aquela região se tornou uma teocracia praticamente islâmica. Hoje, 20 anos depois, embora numa situação em quadros diferentes, não se trata do Iraque, mas da faixa de Gaza e de Israel, nós temos uma pergunta parecida: como é que se vai garantir a paz no futuro? Que poderia ser resumida na seguinte pergunta: como irão viver amanhã os palestinos de Gaza e Cisjordânia com seus vizinhos israelenses? Se você gostou,
Não se esqueça de curtir, partilhar e se inscrever no canal. E até a próxima. E mais uma vez, boas festas!